Já falamos da lei da doação, já falamos da lei da flexibilidade, da lei das opções, da lei da responsabilidade. E agora eu quero falar da lei do equilíbrio. O que a lei do equilíbrio diz é: não devemos ir para os extremos, não devemos ficar focado no extremo ou no outro extremo, porque entre dois extremos existe uma infinita quantidade de possibilidades. Então nem fico com medo, paralisada, e nem vou me atirando o tempo todo. O que existe de possibilidades? Nem vou me expressar o tempo todo, falar o tempo todo exageradamente, falar demais, nem vou ficar muda. Eu convivo com outras pessoas, então é preciso que haja um equilíbrio entre falar e escutar, entre doar e receber, entre ser preocupado comigo mesma, né, e ser completamente esquecida de mim e me preocupar só com os outros. Existe o trabalhar excessivamente, existe o trabalhar dentro da medida, né? Eu não posso exagerar, eu devo ficar no meio, buscar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio para mim e não ficar em extremos. Vilma, nessa situação específica, é preciso que eu seja extremada. Seja extremada. Em algum momento, sim. Está pegando fogo, claro, é sair gritando e retirando as pessoas e procurando sair. Claro, no momento em que a situação exige uma resposta extremada, você não vai ficar pensando, será que eu posso? O que é o meio aqui? Não. Há alguns momentos em que a única opção realmente é a situação extremada. Mas o resto do tempo, na maioria das situações da nossa vida, na maioria do tempo da nossa vida, podemos viver no equilíbrio, buscando o que eu vou fazer, né? Oscilar entre isto ou aquilo. Por exemplo, eu vou ler aqui alguns exemplos do Dan Millman, que ele diz o seguinte: precisamos equilibrar-nos entre os extremos da superioridade elitista e da insegurança. Precisamos encontrar o termo médio entre a ajuda exagerada e a resistência ressentida ou afastamento. Precisamos equilibrar-nos entre os extremos da confiança excessiva e maníaca em nós mesmos e da falta depressiva de fé em nós. Precisamos encontrar um equilíbrio entre a mente e as emoções, entre a análise e a desorientação. Precisamos encontrar um equilíbrio entre a dependência extrema e a extrema independência. Procuramos o realismo equilibrado para evitar as oscilações entre o idealismo e a desilusão inevitável. Precisamos encontrar um equilíbrio entre o excesso ingênuo de confiança e o medo de uma traição. Precisamos encontrar um equilíbrio entre a passividade e a agressividade, entre o banquete e a fome. Procuramos um equilíbrio entre as nossas tendências puritanas e hedonistas, entre a rígida integridade e o seu oposto. Bom, e nós vamos só vamos saber dos extremos e do nosso equilíbrio vivenciando. Só vamos superar a tendência a extremos reconhecendo as nossas atitudes extremadas, as nossas atitudes de extremo e buscar soluções menos exageradas. Buscar soluções equilibradas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sabe? Não levar tudo a ferro e fogo,
Não viver no 8 ou 80. Aproveitar que existe entre 8 e 80 uma infinidade. E que a gente pode encontrar aí um termo de equilíbrio. Doar, cuidar do outro, beleza. E o meu tempo? E o autocuidado? E o que eu tenho a oferecer a mim mesma? Né? As pessoas normalmente reclamam muito em relação a essa parte, que é a doação de si no relacionamento. Ou a doação de si no trabalho e não receber em troca. E a gente tem que observar isso. Somos nós, não são os outros. Não são os outros os responsáveis pela nossa paz, pelo nosso bem-estar. Lembra? A gente falou das opções. A gente falou da flexibilidade. Somos nós que decidimos. Somos nós os responsáveis pela nossa vida. Somos nós os responsáveis por procurar aquilo que é melhor para nós. E nós temos que fazer isso. Não temos que esperar os outros. Não podemos jogar a responsabilidade nas mãos dos outros, senão vamos ficar reclamando que o outro nunca coloca a gente em primeiro lugar, mas é a gente que se coloca em primeiro lugar. Isso não significa ser egoísta, isso significa cuidar de você, porque você é a sua primeira responsabilidade. A sua vida é sua primeira responsabilidade. E só então olhar para o lado e ver o que você pode fazer sim de doação para as outras pessoas à sua volta, né? No que você pode contribuir e no que você pode contribuir, né, ao redor, mesmo mais longe. O que outras pessoas estão precisando de você e que você pode contribuir. É doar sim, mas doar dentro de um limite em que você não se prejudica. Então todas as leis, elas vão falar disto, de um equilíbrio. Então esta lei, ela está presente em todas as outras. O equilíbrio, o caminho do meio, o nem tanto a terra, nem tanto ao mar. O não, nem 8, nem 80, mas buscar ali dentro qual é a melhor opção. De forma que você vai vendo que todas as leis, elas estão relacionadas de alguma maneira. E à medida que a gente as conhece e as coloca em prática, nós vamos criando novos hábitos, novas posturas, novas atitudes, um novo jeito de ser. Então, observe, das leis que nós já falamos, o que você pode mudar. Como é que você pode conduzir a sua vida com mais equilíbrio. Tem pessoas que ficam loucas, né? Passam a semana ansiando que chegue sexta para que elas comecem a viver a alegria do final de semana e começam a sofrer no domingo à noite, porque o final de semana chegou ao fim e vai começar uma nova semana com responsabilidades, com trabalho. É assim a vida. Você não precisa esperar o final de semana para ser feliz. Você pode ser feliz a cada minuto e a cada dia. Ser feliz é uma decisão. Então seja feliz, faça com gosto o que você tem que fazer, seja o que for. E ainda mais, olha só, nesse universo que a gente está, de mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, e a gente tem um trabalho, a gente tem um emprego, a gente tem um serviço. Olha que maravilha, vamos de boa vontade, né? Vamos encontrar o equilíbrio sendo felizes naquilo que a gente tem que fazer diariamente, fazendo com gosto, com boa vontade, com dedicação. Porque a gente faz, porque tem algo de bom, vamos ter uma recompensa sim, né? É o trabalho bem realizado, é o salário, buscar uma convivência tranquila no ambiente de trabalho, criar um clima agradável. Não tem que ser só no final de semana. E a gente tem que fazer isso de uma maneira que a gente consiga viver em paz, que a gente consiga viver mais satisfatoriamente todos os dias da nossa vida. Então, isso é o equilíbrio, é buscar e encontrar o equilíbrio
em todos os momentos da nossa vida. Até a próxima. Beijos. Vamos aí buscar viver a nossa vida em equilíbrio.